O destino de uma rainha troiana digna de inveja, cercada de ouro em Tebas, pode ser reduzido a um refúgio desesperado em um altar estrangeiro, onde o sagrado é a última barreira contra um ciúme assassino. É sobre isso que nós vamos falar hoje, trazendo um resumo da peça Andrômaca, de Eurípides. Seja muito bem-vindo ao meu canal Reforma Clássica. Meu nome é Elton Sá e aqui eu compartilho o meu projeto de autoeducação a partir da leitura dos grandes textos da tradição do mundo intelectual ocidental. E hoje nós vamos trabalhar um texto muito bom, que é de Eurípides, né? Mais um teatro grego, e nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Eu vou trazer um breve resumo sobre a história e eu vou pontuar algumas ideias fundamentais para o nosso mundo ocidental que estão colocadas aqui neste texto, nessa peça, e eu vou trazer no finalzinho, ainda numa terceira parte, eu vou trazer um exemplo de como esse texto pode ser enriquecedor para a tua leitura, para a tua vida, para a formação, inclusive, do teu caráter. Então, fica comigo porque nessa primeira metade, nesse primeiro texto aqui da nossa conversa, eu vou trazer um resumo do texto. Então, essa foi uma peça que foi escrita ali mais ou menos por volta de 425 a.C., né, como era mais ou menos ali o período das escritas das peças de Eurípides. E aqui a gente tem mais uma peça de Eurípides focando nas consequências amargas da derrota de Troia. Então, mais uma vez aqui, ele vai explorar todo esse sofrimento psíquico, emocional, existencial dos personagens, né? Então, o Eurípides é famoso por aprofundar esse drama humano. E aqui, mais uma vez, ele explora esse drama humano de maneira magistral nessa peça chamada Andrômaca. Então, um resumo da peça é o seguinte: a peça se passa anos após a queda de Troia. Então, nós já temos aqui outros vídeos falando sobre a Guerra de Troia, outras peças, inclusive outros personagens que aparecem nesse teatro aqui, a gente tem comentando já aqui no nosso canal. É só você acessar a nossa playlist do Reforma Clássica que você verá lá alguns outros personagens que serão citados aqui no resumo dessa peça. Então a gente tem, após a Guerra de Troia, após a queda de Troia, um cenário que é Andrômaca, viúva do herói troiano Heitor, agora vive como uma escrava e concubina de Neoptólemo, filho de Aquiles na Tessália. Então a gente tem uma personagem que antes era uma princesa, né? Ainda não era rainha de Troia, né? Era o príncipe de Troia, o Heitor, e ela princesa por consequência, mas ela seria ali a rainha por sucessão, e ela sai desse status, né, para se tornar escrava do filho do assassino de seu marido. Então nós temos aqui já vídeos sobre a peça de Neoptólemo, que é filho de Aquiles. Aquiles foi quem assassinou Heitor. Então você já começa a perceber o drama de Andrômaca. Então antes ela cheia de pompa e circunstância, depois com seu destino mudado, ela escrava, concubina e no leito do assassino de seu marido, né? E tendo que conviver também com o povo que foi assassino do seu filho. Então, a partir daí a gente já começa a perceber o drama, né? Esse drama existencial de Andrômaca. Mas a gente tem um conflito central, que é o quê? Esse drama ele vai explodir devido a um triângulo amoroso forçado e perigoso, como os jovens chamam. Aqui nessa peça, nesse teatro, a gente tem um trisal. Que coisa paia, né? Um trisal. Não, a gente tem aqui um triângulo amoroso. Eu vou ficar aqui com a minha velhitude, né? Com o meu diálogo e com o meu vocabulário antigo, né? A gente tem aqui um triângulo amoroso entre essa personagem principal que dá nome à peça, Andrômaca, Hermione, que é a esposa legítima do
Neoptólemo, que é filho da Helena de... a Hermione é filha da Helena de Troia com Menelau, né? E a gente tem, portanto, esse triângulo amoroso. Andrômaca, a concubina, vindo dessa tragédia, sendo escrava. A gente tem Neoptólemo e a gente tem Hermione, a esposa legítima de Neoptólemo. Só que a gente tem uma confusão aqui. Por quê? Hermione não consegue engravidar. Então aqui é o cerne da questão, aqui é o cerne do drama. A gente tem Andrômaca, que já tinha dado um filho a Neoptólemo. Então ela já tinha sido escravizada, estava forçada ali nessa relação com Neoptólemo, não queria, estava escravizada e tinha engravidado de Neoptólemo. E ela tinha um filho chamado Molosso. Então, quando ela tem esse filho, Hermione, já casada com Neoptólemo e sua esposa legítima, não consegue engravidar. E o que acontece? Hermione é tomada de ciúmes. E Hermione vai acusar Andrômaca de usar feitiçaria para torná-la estéril. E, portanto, ela decide que a troiana, a Andrômaca, e seu filho devem morrer. Então ela começa a planejar isso. Então ela vai aproveitar, a Hermione vai aproveitar uma situação em que Neoptólemo sai da cidade, ele vai até Delfos para suplicar lá, acalmar a ira dos deuses, porque ele ficou meio revoltado quando Aquiles morreu, etc. E a Hermione aproveita, portanto, essa circunstância para tramar ali o assassinato de Andrômaca. Hermione aproveita essa circunstância para tramar o assassinato de Andrômaca. Então, a peça ela vai se dar nesse contexto, né? A gente tem alguns outros personagens aparecendo, a gente tem o Menelau, que vem tentar ajudar a Hermione, e o Menelau aqui ele aparece como um vilão covarde, porque ele tenta ajudar a filha, mas ele faz uma chantagem, ele engana Andrômaca numa certa circunstância. E ele é tido como covarde também porque ele começa a perseguir uma mulher, né, que está ali numa situação de vulnerabilidade, que é a Andrômaca, e não tem nenhum homem para defendê-la. Né? As feministas agora talvez fiquem com raiva, né? Mulher não precisa de homem para defendê-la, né? A mulher pode se defender sozinha. Mas não, né? A gente sabe que o homem tem mais força do que a mulher. E nós temos um outro personagem aqui chamado Peleu. Né? Peleu é avô de Neoptólemo e pai de Aquiles, e ele vai intervir, né, para salvar o quê? Para salvar, né, o seu neto. Querendo ou não, tinha um neto ali na jogada, né, o Molosso estava ali meio aqui na jogada, e o Peleu ele vai, portanto, e intercede, né, ele salva, né, Andrômaca das mãos de Menelau. Então a gente tem isso, né, acontecendo. Andrômaca em seu drama, porque ela percebeu a sua sorte sendo mudada. Nós temos Hermione em seu drama, porque era estéril. Nós temos Neoptólemo tendo essa atitude que era comum de ter escravas de guerra. Ele pegou seu espólio, né? Capturou ali Andrômaca, caiu para ele tem um filho, e a gente tem uma linhagem ali sendo ameaçada, já que Hermione não estava dando filhos ao Neoptólemo. Então a gente tem esse drama todo, né? A gente tem uma tentativa de assassinato, essa tentativa é frustrada, né? Menelau não consegue concluir o plano junto com Hermione, né? Eles não matam, não assassinam Andrômaca. Mas a gente tem um drama aqui que é a própria morte do Neoptólemo. Então a gente tem essa tragédia final aí acontecendo, né? Então eu não vou falar mais para poder não dar tantos spoilers da peça, mas o drama é esse. E eu queria focar a minha fala aqui, a nossa conversa, em algumas ideias que aparecem aqui no livro, que são interessantes para a gente conversar e para a gente perceber quão rico é esse tipo de texto
para a nossa formação cultural, né, para a gente pensar um pouquinho. E uma das grandes ideias que aparece aqui é a ideia de família. Então a gente tem algo que é muito interessante aqui, que é essa ideia de família. Algum tempo atrás, ainda neste ano que eu gravo esse vídeo aqui, 2026, estou gravando esse vídeo dia 1º de abril de 2026, no carnaval deste ano, um meme na internet repercutiu muito, falando sobre um tema da família conservadora, né? Família em conserva. Isso repercutiu muito nas redes sociais, etc. E é interessante porque a gente consegue, né, ver todo esse tipo de drama aqui nessa peça, aqui nesse teatro, né, que foi escrito há mais de 2000 anos. Porque a gente tem o quê? A gente tem o tema da poligamia e do concubinato. Então a gente tem uma tensão entre uma esposa legítima, que é Hermione, e a escrava concubina, que é Andrômaca. E aí você vai percebendo que esse tipo de dinâmica já acontece há muito tempo. Então a gente tem uma família tradicional e a gente tem talvez aí, né, para usar a linguagem moderna da galera do amor, né, a gente tem um macho escroto, que é Neil Tolman, traindo a sua esposa com uma concubina, essa concubina tendo filhos, né, e portanto ameaçando ali essa estrutura de família tradicional. Então a gente tem essa tensão, né, nas relações, né? A gente tem uma mulher que não aceita dividir o seu leito com outra mulher, né? Dividir o leito em que ela se deita com o seu marido com outra mulher. E essa é uma temática recorrente no teatro grego, né? Homens com relações poligâmicas e mulheres frustradas, mulheres, não sei se decepcionar, tem decepção, sem dúvida nenhuma. Na Medeia, por exemplo, a gente tem um sentimento de decepção, porque ela investiu muito no seu marido, né, e ele decidiu trocá-la por outra mulher. Mas nós temos raiva, vingança, a gente tem o próprio Menelau, né, que aparece aqui também, sendo traído por Helena. Enfim, nós temos essas situações de poligamia, de concubinato, de traição, e a gente tem essas tensões nesse texto grego, né? Isso são problemas que são recorrentes aqui. Parece ser um problema da cultura grega, né? Esse tipo de tensão. Então aqui a gente tem uma reflexão sobre família tradicional, né? Que a gente tem uma reflexão sobre o quanto que relações feridas podem machucar, né? O quanto que disfunções relacionais podem ferir, né? Podem gerar inclusive remorso. Hermione, ela planeja um assassinato. Eu fui traída e eu acho que eu não tenho filho porque a amante está usando de feitiçaria para poder eu não ter esses filhos. Então ela cria uma paranoia, ela cria uma explicação na cabeça dela, né, para poder tentar entender o que está acontecendo. Ela fala assim, bom, só pode ser Andrômaca que esteja causando esse mal, impedindo que eu tenha filhos. E dessa forma, o filho dela vai assumir o trono e não o meu filho. Né? Então a gente tem essas tensões sendo expostas, né? E essas tensões gerando todo esse tipo de drama. E é por isso é muito interessante a gente ler essa peça, né? Então a gente tem aqui um tema, família, né? Que eu acho um tema importante, né, da gente compartilhar aqui, além de outros temas, como as consequências negativas da guerra, né, tirania, como devoção, dever. Então a própria questão do amor, né? Então esses ciúmes, né, acaba aparecendo aqui, né, de uma maneira impulsiva, destrutiva, e a gente tem muito isso,
A gente, se atualmente a gente fala muito em feminicídio, né, ou crime passional, na antiguidade, aqui nos textos gregos, isso tinha a rodo. Crime passional era o que mais tinha. Eu falei aqui de Medeia. Se você ainda não assistiu a nossa conversa sobre Medeia, vai lá e assista a nossa conversa sobre Medeia, porque ali é um crime passional, né? Ela mata. Aqui a gente tem, né, uma tentativa de assassinato, né, de uma mulher cometendo feminicídio, ou tem pelo menos uma tentativa de cometer feminicídio. É um crime passional, né? Então nós temos essas dinâmicas aqui acontecendo desde a antiguidade, né? Eurípides não inventou isso da cabeça dele, não. Isso rolava e ele ilustrava isso nas suas peças, no seu teatro, né? A vida imita a arte e a arte imita a vida, né? Então nós temos esse tipo de tema sendo abordado aqui, né? Talvez seja clichê, então isso é clichê, etc. Mas é muito importante a gente ler esse tipo de assunto dentro desse contexto e a gente extrair, né, e além do próprio texto, no sentido de extrair esses valores, né, extrair essas ideias. E eu acho que esse é né, uma das coisas que eu poderia comentar. Eu queria também comentar aqui um pouquinho entre o contraste entre passado e presente, né? A gente tem Andrômaca, né, lá no prólogo. É muito interessante quando você estiver lendo, leia esse prólogo com atenção, porque ele dá o tom da peça e ele é um prólogo muito interessante, porque ele vai fazer esse contraste entre o passado, né, pomposo e glorioso, e um presente triste e restrito, né? Então a gente tem essa mudança de fortuna também, que é muito interessante para a gente entender o quanto que nós somos vulneráveis à própria fortuna, né? Ao destino, ou ao acaso, ou à própria vontade de Deus, né? Então a vida muda, a circunstância muda. Então, uma hora você pode estar lá em cima, hora você pode ser uma rainha de Troia, hora você pode ser escrava na Grécia, né? Então, esse tipo de conscientização é muito importante e traz uma visão melhor sobre a vida e sobre como a gente pode lidar com determinadas circunstâncias, né? Então, são ideias que estão nesses textos e que eu sempre gosto de reforçar aqui nas nossas conversas, porque isso começa a formar o nosso próprio imaginário, isso começa a formar o nosso próprio repertório, isso nos ajuda a enfrentar e lidar com a vida. E você já leu essa peça? Você já leu esse teatro? Né? Você consegue extrair alguma ideia? Que outra grande ideia, que outro grande valor você percebe que tem nesse texto e que de repente eu não comentei aqui? Me diz aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nós estamos num projeto de autoeducação. A gente está tentando sair da vulgaridade e alcançar uma aristocracia do espírito a partir das grandes ideias do mundo ocidental. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!